Aula 78 com o compadre Marcos, vamos falar de espécies madeireiras com restrição de corte no Brasil. Uou! Por que algumas espécies têm corte restrito no Brasil? Porque estão ameaçadas de extinção. Porque sofrem pressão comercial. Porque têm crescimento lento ou têm importância ecológica crítica. Dá pra entender, dá pra imaginar, meu querido? A exploração, transporte e beneficiamento dessas espécies depende de autorização prévia do órgão ambiental competente, exige registro e controle específico no Sinaflor e exige o DOF. A exploração dessas espécies também pode ser proibida ou condicionada a planos de manejo sustentáveis e pode também gerar sanções penais, civis e administrativas se for uma exploração ilegal. Bases legais normativas vai ter o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, que vai proibir o corte de espécies ameaçadas sem autorização. Vai ter também a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, com os artigos 38 a 46, que vai falar das infrações ligadas à flora e extinção. E a Portaria do Meio Ambiente 433 de 2014 e a 148 de 2022, que vai listar as espécies da flora ameaçadas de extinção. Vai ter também a Portaria do IBAMA número 2 de 92, que é a primeira grande lista de espécies com corte proibido. Curioso. Então foi em 92 a publicação oficial pelo IBAMA da primeira lista de espécies com corte proibido. Convenção de CITES, com aquelas espécies com restrições internacionais ao comércio. E as listas estaduais que complementam a legislação federal, como por exemplo, na lista estadual aí, o mogno no Pará. Formas de restrição. Tipo de restrição, vai ter a restrição de corte proibido, onde a espécie não pode ser explorada de forma alguma. A restrição do corte condicionado, em que somente mediante ao plano de manejo aprovado e autorizado, com autorização específica, vai poder ser realizado. Tem a restrição de que deve ser feito o registro obrigatório, necessário declarar a presença da espécie no inventário. E também a restrição de proteção internacional, mais braba ainda, com restrição via CITES e também relacionado a acordos multilaterais. Principais espécies com restrição de corte no Brasil. Nome comum: pau-brasil. Pau-brasil é chinata, proibido aí internacionalmente. Araucária. Araucária angustifolia, tá lá na lista do Ministério do Meio Ambiente 2014. Embuia. Ocotea porosa, lista de ameaçada. Jatobá rosa, puxa, nunca vi. Himenea corbari, corte suspenso. Massaranduba, já ouvi falar, tem um corte condicionado. Pequi vinagreiro, nunca ouvi falar, é proibido o corte em várias unidades de conservação. E a castanheira do Brasil, com corte proibido desde a publicação daquela primeira lista pelo IBAMA em 94. Espécies sobre regime de manejo ou controle especial. Vamos só voltar aqui, né? Vai que a banca quer dar uma zoada com a nossa cara e acaba cobrando alguma dessas árvores, né? Então veja bem, vamos só repassar o nome delas: pau-brasil, araucária, embuia, jatobá rosa, massaranduba, pequi vinagreiro, castanheira do Brasil são espécies com corte proibido ou extremamente restrito. Agora, espécies sobre regime de manejo ou controle especial. Vamos lá. O mogno, o cedro, o ipê e a peroba rosa. Rapaz, peroba rosa. E a peroba rosa. Beleza, então no anterior ele deu 3, 6, 7 espécies de exemplo e aqui 3 espécies de exemplo. Mogno, cedro, ipê e peroba rosa, que eu não sei diferenciar. Só sei diferenciar o ipê. O ipê tem alta pressão, exigência de controle mais rigoroso no Sinaflor.
Ótimo. Tem também o papel do perito criminal nessas situações, né? Caminhão com tora sem DOF, vai ter que identificar se é a espécie com restrição ou de proteção. Inventário florestal fraudado, verificar se espécies protegidas foram omitidas. Queima de área com espécies protegidas, laudo pode agravar o enquadramento penal. E o esquentamento com crédito de espécies substitutas, checagem via anatomia de madeiras e DOF, tá bom? Então, imaginando aqui, isso pode ser um termo que pode cair também na prova. Esquentamento de créditos por espécies substituídas. Como identificar espécies em campo ou laboratório? Foi uma das nossas primeiras aulas. Identificação laboratorial de madeiras. Mas ótimo. Características botânicas macroscópicas, a gente já falou lá nas nossas primeiras aulas. Cor de madeira, odor, textura e brilho, anéis de crescimento. Análise microscópica da madeira. Presença de padrão de vasos, parênquimas e fibras. DNA barcoding. Método de análise avançado. Identificação por sequenciamento genético. Consultas técnicas, manual de identificação do IBAMA. Bases de dados como Flora do Brasil 2020, Reflora e Trópicos. Comércio internacional e CITES, que é o quê? Todo mundo estava curioso para saber o que é isso. CITES, Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção, ok? Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção, CITES, que vai regular o comércio de espécies madeireiras. Vai ter pelo menos 3 apêndices ali essa convenção. O primeiro apêndice, proibindo o comércio internacional. O segundo apêndice, que é permitido com controle e autorização, a lista dos que são permitidos com controle e autorização. E o anexo 3, a lista de proteção por país membro. Então tá lá a lista do Brasilzinho também. Espécies brasileiras na CITES, tá? O pau-brasilia chinata, o pau-brasil. A Schwittenia microphylla, que é um mogno. A árvore aí também de alto valor comercial. E a Cedrela odorata, que deve ser o cedro, tá lá no apêndice 3. Então, o pau-brasil tá lá no apêndice de proibição do comércio internacional. O mogno está lá no permitido com controle e autorização. E o cedro está lá em proteção por país. Ok. Integrando com o Sinaflor e o DOF. Espécies com restrição exigem registro específico no inventário do Sinaflor. O DOF vai identificar a espécie, volume e origem. E se houver divergência, isso é igual a quê, meus queridos? É igual a infração cometida. Créditos florestais dessas espécies são monitorados com prioridade pelo IBAMA. Os planos de manejo florestal sustentável devem incluir regras específicas de manejo com baixa intensidade e regeneração natural garantida, ok? Alguns enquadramentos legais: corte sem autorização da espécie ameaçada, Lei 9.065, transporte sem DOF ou com DOF fraudado, Lei 9.065, omissão de espécie protegida em inventário, falsidade ideológica, infração ambiental e a reincidência com dolo aumenta a pena e aumenta a interdição de atividade, olha só. Referências aqui vai ter a nossa lista oficial da flora ameaçada, portaria do Ministério, manual de identificação de madeiras, a própria conferência aqui, CITES, o site Flora Brasil, atualizado em 2020, e o Sinflora, que é a base do Sinaflor para espécies com restrição. É isso. Muito bem, parabéns.